Oi, eu sou a Beta aqui de Uvas Passas, mas meu nome é Ellen, e hoje eu vou falar um pouco sobre a questão do Monteiro Lobato e do racismo. Talvez eu não seja a pessoa mais adequada para falar sobre isso, já que eu sou branca, eu não tenho tanta propriedade para falar sobre racismo, mas eu fiz várias pesquisas, eu li Velha Praga e Urupês, duas obras do Monteiro Lobato, e eu acho que tudo bem eu falar sobre isso depois de ter estudado um pouquinho. Se eu falar alguma coisa errada nos comentários, me corrijam. E é isso. Eu vou começar falando sobre Velha Praga e Urupês. Nos dois textos ele fala bastante sobre a ignorância do caboclo. Em Velha Praga, ele fala sobre como o caboclo é burro, porque ele limpa a terra para ter o que plantar e ainda assim ele passa fome, ele não tem o que comer. Em Urupês, ele fala sobre como o caboclo ele tem aquela coisa meio animalesca, porque ele come de cócoras, faz muitas coisas de cócoras, ele é um pouco sujo, sim, não é muito organizado, é meio animal, digamos assim. Além de que ele fala que o caboclo é muito glamourizado nos romances, e sendo que na realidade ele é apenas pobre e ignorante, ele não tem nada a oferecer. Além disso, ele fala a seguinte frase assim que ele termina o texto: o caboclo é o sombrio urupê de pau podre a modorrar silencioso no recesso das grutas. Só ele não fala, não canta, não ri, não ama. Só ele, no meio de tanta vida, não vive. Ou seja, ele despreza totalmente o estilo de vida do caboclo, chama de ignorante, chama de preguiçoso, fala que não tem interesse político, que segue a lei do menor esforço, que nunca se esforça para as coisas, sendo que todas essas críticas, estereotipações, no fundo, eles acabam só escondendo a ignorância que vem do próprio Monteiro Lobato, porque o Monteiro ele não tem a inteligência para olhar para outra pessoa, ter empatia por ela e entender que o contexto em que ela vive não permite algumas coisas. Se você passou a sua vida inteira só vendo sua família, seguindo um estilo de vida, nunca mudando, nunca melhorando, nunca se empenhando em alguma coisa, como é que você vai imaginar que existe essa possibilidade, sabe? Uma pessoa que não tem nem emprego fixo, não tem nenhuma condição de vida. E o Monteiro, ele é uma pessoa extremamente letrada, ele fez faculdade de direito, ele tinha capacidade para ter essa compreensão e ainda assim ele escolheu ser preconceituoso, ele escolheu ser ignorante com um povo muito sofrido que precisa de ajuda muitas vezes. Quer dizer, ele escolheu ser ignorante com um povo muito sofrido. Um povo que não tinha, sabe, eles não tinham possibilidades, eles não tinham alternativas, não tinham escolhas, eles não tinham as possibilidades que o Monteiro Lobato tinha. Agora eu vou falar um pouco sobre artigos que eu li. O primeiro é da revista Emília, o nome do artigo é Lobato e o Racismo, quem escreveu foi o Aldilson Miguel. Os links eu vou deixar aqui embaixo. E o segundo é da revista Gélides. O nome do artigo é Literatura e Racismo, uma análise sobre Monteiro Lobato e sua obra. Eu fiz um compilado das informações reunidas e também pontualmente eu vou dando minha opinião sobre o assunto. No ano de 2014, teve um parecer do Conselho de Educação que apontou traços preconceituosos no livro As Caçadas de Pedrinho, que é uma obra do Monteiro Lobato, e inclusive esse caso foi levado ao Supremo Tribunal Federal em forma de mandado de segurança para retirar da lista de leitura obrigatória das escolas públicas. Para vocês verem que o negócio era muito, muito sério. Bom, e vocês podem até pensar, tá, mas isso não é
uma forma de ditadura, não é uma forma de censura, de oprimir não, uma forma de censurar essa leitura, essa obra. Isso não está errado? Olha, do meu ponto de vista e do ponto de vista das duas revistas também, não está. Aliás, não só do nosso ponto de vista, de várias outras pessoas. Por quê? Porque uma criança lendo uma obra, ela não vai ter a criticidade de tirar de pegar a obra e colocar no contexto. Ela não vai ter a criticidade de pensar: Lobato era sim racista. Isso aqui tá errado. A criança ela tá aprendendo ainda, ela tá em fase de desenvolvimento. Não é correto ela consumir obras preconceituosas. Por quê? Porque ela vai tomar aquilo como normal. E o que isso pode acarretar? Pode acarretar em crianças pretas sofrendo bullying de crianças brancas que vão achar engraçado os xingamentos proferidos contra as pessoas pretas no livro. Porque, por exemplo, a tia Anastácia, ela era chamada... Cadê? Ela era chamada de macaca de carvão, negra beiçuda, negra de estimação. Inclusive tem um trecho das Renações de Narizinho, que a Narizinho fala da tia Anastácia bem assim: é preta só por fora e não de nascença. É esse tipo de coisa que crianças que estão em formação, que estão aprendendo ainda, deveriam ler? Eu acho que não. Uma criança ela não pode ler uma obra preconceituosa porque ela não vai ter maturidade e discernimento para entender o preconceito, na maioria das vezes. Então é muito difícil tu dar uma obra em que ocorrem falas racistas e essas falas racistas não são discriminadas. Elas não são apontadas como erradas logo na obra. Se a Narizinho tivesse dito isso, logo tivesse interpelado um outro personagem e falado: Narizinho, esse tipo de coisa não se fala, explicasse o porquê, até que tudo bem, a criança ela iria ler e iria entender que aquilo está errado. Mas se não tem esse intermédio para entender que está errado, como é que você vai trabalhar uma obra racista com a criança? Não dá, gente. E uma coisa é que o contexto histórico em que o Monteiro Lobato estava não é justificativa. Como eu disse, ele era uma pessoa extremamente estudada, ele era alfabetizado, ele fez faculdade, cursou, né? Ele não tinha desculpas para ser tão preconceituoso, porque ele estudava. E além disso, o Thomas Mann, que era 7 anos mais velho que o Monteiro Lobato, ele discursou no Nobel de Literatura mais ou menos na mesma época, num discurso contra o racismo. Ou seja, se pessoas da mesma época não eram racistas, por que Monteiro Lobato deveria ser? Se escritores, inclusive, não eram racistas. E daí vocês podem falar: mas é que no livro ele queria mostrar o racismo, ele não era racista de verdade. Aí tem um argumento muito interessante, que são as cartas que ele escreveu endereçadas a outras pessoas, em que ele defende ideias supremacistas brancas, em que ele é racista e em que ele é eugenista. Vou ler alguns trechos. Um dia se fará justiça a Ku Klux Klan. Tivéssemos aí uma defesa desta ordem, que mantém o negro em seu lugar. Manter o negro em seu lugar. Isso, por acaso, é uma fala de uma pessoa que não é racista? Acho que não. Ele também tem uma citação à crença de degenerescência, que é basicamente a crença de que miscigenação é ruim, sabe? Que se tu misturar os povos, eles vão se estragar, digamos assim. Que é uma crença bastante eugenista, inclusive. E numa carta a Renato Kell, ele disse: a escrita é um processo indireto de fazer eugenia.
O que ele queria era instruir as pessoas a pensarem do mesmo modo que ele através das obras. É por isso que ele era tão preconceituoso. Porque ele queria que as pessoas pensassem do mesmo modo que ele. Ele demonstrava isso nas obras justamente para levar as pessoas a pensarem como ele. E além das obras do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Velha Praga, Urupês, tem uma obra bem importante que é Presidente Negro, em que um presidente negro é eleito nos Estados Unidos no ano de 2228. E daí, nessa obra, eles começam a tentar um processo de branqueamento da população. Branqueamento de certa forma. Uma esterilização da população negra numa técnica de alisamento de cabelos. Os pretos iam lá, alisavam o cabelo, eram esterilizados, assim não nasciam mais pessoas pretas e ocorria esse branqueamento na população. Uma obra que faz uma referência a um presidente negro sendo eleito apenas em 2228, muito tempo depois do que o Barack Obama foi eleito, por exemplo, em que os pretos fazem alisamento de cabelo para se encaixarem na sociedade em que eles são esterilizados, isso é extremamente racista e condenável. E daí tem a questão de separar a obra do autor. Dando uma opinião pessoal, eu não acho certo. Porque assim, não é só a obra que é racista. O autor é extremamente racista, como a gente pôde constatar quando eu li os trechos das cartas que ele mandou a algumas pessoas. E os trechos completos estão nos links aqui embaixo. Gente, isso está extremamente errado. Imagina uma criança preta lendo isso. Lendo O Sítio do Pica-Pau Amarelo e vendo uma das únicas personagens negras da obra sendo representada dessa maneira. Sem falar que a tia Anastácia, além de ser uma das únicas personagens pretas da obra, ela é a única que é representada como assim, do lar, sabe, da casa, com uma função meio de escrava. Lembrando os antigos escravos, até porque o Monteiro Lobato ele viu a escravidão sendo abolida, ou seja, ele conviveu uma época com escravos. É profundamente lamentável que alguém tenha esse pensamento. E eu acho sim que a gente não deva consumir obras do Monteiro. Não que a gente não deva consumir obras do Monteiro Lobato, mas a gente tem que fazer uma leitura crítica. Não dá para passar pano, não dá para fingir que ele não disse o que ele disse. Não dá para agir como se tivesse tudo bem ele ter falado tanta coisa ruim, porque não tá tudo bem. Tá tudo péssimo, na verdade. E é muito ruim que as pessoas leiam e passem pano para ele e finjam que tá tudo bem. Vocês têm que fazer uma leitura crítica sempre, independente da obra, independente do autor. A gente não pode passar pano para racista. Isso é muito importante. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu tiver falado alguma coisa errada ou que vocês discordem, podem comentar aí nos comentários, que a gente bate um papo, conversa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu, de novo, vou deixar os links aqui embaixo. Se vocês pesquisarem Racismo Monteiro Lobato, aparecem muitas reportagens com muitas pessoas falando sobre isso, com muitos críticos literários, com muitas pessoas falando sobre o racismo de Monteiro Lobato. Bem, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar o vídeo, curtir, deixar alguns comentários sobre o que vocês acharam. E é isso, até o próximo vídeo.